António Gomes Mota e Alexandra Mota Pinto são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. António Gomes Mota, começo por si. Com aquilo que saiu desta cimeira, notou-se que, de facto, os líderes europeus desta vez tinham uma vontade clara para tentar resolver esta crise? Bem, pelo menos os mercados, olhando para aquilo que foi a reação dos mercados, diríamos que sim, houve de facto, aparentemente, eu ainda não conheço os detalhes das decisões, apenas os fundos. Sim, o texto foi divulgado há muito poucos minutos. Perdão, apenas os pontos mais importantes, mas parece-me que houve a intenção e houve, de facto, a vontade de, com um conjunto de medidas muito claras, estancar de uma forma clara a crise. Daquilo que é conhecido, o primeiro ponto que se destaca, creio eu, é, portanto, a confirmação do novo pacote de ajuda à Grécia, depois também a extensão, de uma forma generalizada, das maturidades dos empréstimos, não só à Grécia, mas também a Portugal e a Irlanda, e a redução da taxa de juro dos empréstimos. Portanto, digamos assim, foram as medidas mais imediatas. Mas eu destacaria mais duas, que também não conhecemos exatamente os contornos, mas que eu acho que também procurou ser uma resposta que os líderes europeus quiseram dar, não aos países necessariamente mais em dificuldade, mas de uma forma mais global, numa perspectiva um bocadinho mais preventiva, que é o reforço dos poderes e da capacidade de atuação do Fundo de Estabilidade Europeu, nomeadamente permitindo atuar em mercado secundário, coisa que não poderia fazer até agora, dar garantias e linhas mais generosas, se quisermos, aos próprios bancos do espaço euro, o que no fundo mostra uma intenção clara de começar a criar algum tipo de prevenção para futuras crises. E uma segunda nota que também acho importante, que foi uma reafirmação que eu penso, ou espero que venha a ser detalhada mais à frente, com a dimensão não financeira, mas económica da Europa. Onde eu destaco, em primeiro lugar, uma clara reorientação, que foi aparentemente definida e dada a orientação disso mesmo à Comunidade Europeia, à Comissão Europeia, perdão, no sentido de reorientação dos fundos estruturais claramente para o crescimento, portanto, no fundo, procurar aumentar a competitividade dos países que beneficiam desses fundos e que, fundamentalmente, são os países não só os países de leste, mas também os países aqui da Europa do Sul. Ao longo do dia até se chegou a usar a expressão de um plano Marshall, nomeadamente para a Grécia. Sim, mas aí era o caso grego que está mais aflito que todos os outros. Mas, por exemplo, uma reorientação clara dos principais objetivos dos fundos estruturais pode fazer uma importante diferença em países como, por exemplo, como o nosso. Portanto, procurar, no fundo, colocar também uma agenda para o crescimento económico parece-me muito importante. A par disso, também foram dadas indicações, de acordo com aquilo que eu fui acompanhando ao longo do dia, no sentido de fomentar também políticas de maior coesão a nível de programas económicos da zona euro, de políticas fiscais. Portanto, de facto, há um empenho e há um sinal, penso eu, que foi dado de forma clara, que finalmente a Europa tem que tratar não só desta questão financeira, que é a mais premente, mas também da questão económica. Porque, de facto, se nós não conseguirmos ter alguma convergência real das economias e uma recuperação para o crescimento destes países mais em dificuldades, nomeadamente a Grécia e também Portugal, não há nenhuma solução financeira que seja sustentável ao longo do tempo. Portanto, nesta cimeira os líderes conseguiram tratar do problema de curto prazo com este novo empréstimo à Grécia e também olhar para o longo prazo. Começar a olhar para o longo prazo, exatamente. E este envolvimento dos privados, que só neste pacote de ajuda à Grécia ascende a cerca de 1/3 daquilo que vai ser concedido, vai também ao encontro daquilo que a Europa queria, ou seja, responsabilizar também os privados por isso. Isso foi, aliás, como é sabido, uma das grandes disputas, ou um dos grandes pontos de fricção para não se ter chegado a acordo até aqui, porque a chanceler Merkel sempre fez muita questão nesse ponto. No fundo, penso que até do ponto de vista político para o seu eleitorado local era um aspecto importante a salvaguardar para poder, no fundo, justificar junto dos eleitores alemães um apoio adicional à Grécia. Agora, estou muito curioso em ver como é que isso vai ser feito, porque nós não conhecemos, ou pelo menos eu não conheço ainda os detalhes da medida. É seguramente um programa voluntário, portanto, os bancos credores da Grécia vão voluntariamente aderir. E eu acho que a dimensão de voluntária tem duas componentes interessantes. Por um lado, sei que houve grandes contactos, ainda durante a manhã, com os líderes dos principais bancos europeus, no sentido, obviamente, de obter o acordo, ou o princípio de acordo
relativamente à solução a adotar. Portanto, de facto, parece-me que há uma dimensão de concertação nesta solução, mas eu acho que os bancos, porventura, voluntariamente vão aderir a isto porque, eventualmente, o cenário que lhes era colocado, embora este apoio signifique perdas para muitos bancos, mas, porventura, o cenário alternativo seria muito pior. E, portanto, eu acho que se conseguiu essa adesão dos bancos um pouco na questão do mal menor. Além do mais, creio que há vários desses bancos, as perdas já estão registadas, já estão contabilizadas e, portanto, não é já mais um cenário... É mais fácil para eles exatamente. aceitarem esta participação. Alexandre, de facto, como referiu António Gomes Mota, um dos dados que salta à vista aqui é este reforço de poderes do Fundo de Estabilização Financeira, com a capacidade de atuar no mercado de dívida, no mercado secundário. Com isso, será possível travar aqui alguma atividade de especulação de que tanto se tem falado, de um ataque à zona euro? Eu penso que sim, quer dizer, a resposta à sua pergunta ninguém lhe poderá dar, só o futuro dirá, certeza. Eu também não posso dar. Mas penso que o objetivo é esse. Foi, no fundo, uma exigência do Banco Central Europeu, não é? Porque, repare, o que acontecia é que o Banco Central Europeu não queria admitir a participação dos privados numa reestruturação da Grécia, enfim, porque as agências de rating já tinham dito que essa participação dos privados seria qualificada como um selective default, enfim, ainda que temporariamente, e parece que, enfim, que é isso que irá acontecer, ainda que temporariamente, é provável que o rating da Grécia deixe para incumprimento. E isso significa que o Banco Central Europeu deixaria de poder tomar como garantia os títulos da dívida pública grega para manter o financiamento da economia grega. E realmente, com essa racionalidade, enfim, isto é um argumento do ponto de vista económico inatacável, o Presidente do Banco Central Europeu disse que não podia aceitar isso porque a economia grega ficava sem financiamento, porque neste momento a economia grega só se financia no Banco Central Europeu. E, portanto, só aceitou isto. É preciso dizer que o Sr. Trichet esteve reunido com o Presidente Sarkozy e com a Sra. Merkel na quarta-feira à noite em Berlim. E só aceitou, portanto, a possibilidade de participação de privados e, portanto, da anotação de risco da dívida grega descer para nível de incumprimento, caso a sua função de financiamento, a função do BCE de financiamento à economia grega, pudesse vir a ser substituída pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que é o que vai acontecer. Portanto, os bancos gregos passam a poder comprar dívida pública grega e depois vendem ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Portanto, no fundo, há aqui um reequilíbrio desta questão pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira. E o Banco Central Europeu livra-se também desse encargo no seu balanço, de ter de ser ele a assumir essa dívida pública grega. Encargo e, portanto, é um alívio grande, até porque, enfim, havia outros cenários que estavam em cima da mesa que, por exemplo, ao Banco Central Europeu seriam terríveis. Enfim, se houvesse um haircut, enfim, um corte da dívida pública grega significativo, o Banco Central Europeu, que tem muitos títulos de dívida pública grega, sofria perdas enormes. E, portanto, isso seria terrível, mesmo em termos de estabilidade futura do euro, seria terrível. Mas um outro passo importante, enfim, que ficou aqui definido nesta cimeira foi o seguinte, é que o Fundo Europeu de Estabilização Financeira poderá intervir em momento anterior a um Estado-membro entrar numa crise financeira, antes da crise financeira eclodir. E isto é claramente, ou seja, quando os Estados-membros começarem a ver a maior pressão financeira, a financiar-se em taxas superiores àquelas que são normais, então, nesse caso, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira pode intervir, é justamente a pensar nos casos como a Itália e a Espanha, que têm sentido alguma pressão e, portanto... Poderá conceder aqui algum financiamento de emergência, não é? Parece que é esse o objetivo. De qualquer forma, será de esperar que agora entremos também numa batalha jurídica em relação à forma como vai ser interpretada esta participação dos privados na ajuda grega, este tal selective default, o impacto que terá ao nível dos credit default swaps, se vão ou não ser ativados com esta operação? Pois, em relação a isso, portanto, há um organismo próprio, que é uma associação internacional de derivados e de swaps, que tem um comitê próprio que é ele que decide se há aquilo que eles chamam um credit event, não é? Um evento de crédito. Eu penso, enfim, pelo que li no passado, que analisando uma solução que tinha sido proposta pelo governo francês e pela Associação de Bancos Francesa, que era também uma espécie de rollover, enfim, com uma participação de privados, eles tinham dito que não haveriam nisso
esse comitê teria dito preventivamente que não veria nisso um evento de crédito. Até na mesma altura em que a Standard & Poor's disse que considerava isto um selective default. Portanto, recordo-me de ler isso num jornal, no Financial Times. Portanto, penso que por aí não haverá muito esse problema, enfim, porque se já disseram isso, é claro que terá de assumir terão de assumir isso. Acho que essa questão dos credit default swaps não se vai colocar. Vai-se colocar a outra, a questão de realmente, penso que as agências de rating vão considerar que se trata de um default parcial, de um incumprimento parcial, e, portanto, de acordo com as regras do BCE, este deixará de poder aceitar aqueles títulos como garantia e, portanto, deixará de poder financiar a economia grega e será substituído nesta função pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira. António Gomes Mota, no draft que foi conhecido a meio do dia, relativamente ao que seria aprovado hoje, os líderes europeus faziam questão de frisar que a Grécia vivia uma situação única e era um caso único. Isto, por um lado, para tentar evitar um contágio a outras economias, mas, por outro lado, também dando um aviso de que não estará disponível para conceder novos empréstimos a Portugal ou à Irlanda. Eu acho que o primeiro ponto é o mais importante, o segundo também é relevante, mas mais no sentido de representar, não um aviso, mas um incentivo, se quisermos, a que estas outras economias em dificuldade mantenham uma grande determinação, no fundo, no combate aos respectivos déficits. E esse penso que é um dos aspectos que é importante que saia desta cimeira, nomeadamente para o consumo interno, nós não, em nenhuma circunstância, podemos pensar que a nossa vida ficou mais fácil. Quando muito, ficou marginalmente menos difícil. Mas o esforço que é necessário fazer de correção orçamental continua em cima da mesa. Todos os objetivos que foram definidos com a Troika em nada se alteram e, portanto, quando muito, poderemos ter um pequeno alívio, desde logo porque os juros ou a taxa de juros vai ser um bocadinho menor e, portanto, a fatura anual a pagar não será tão elevada, mas isso infelizmente, é uma pequena gota d'água para o conjunto dos problemas que nós temos pela frente e que temos que os continuar a enfrentar. E os dados da execução orçamental que foram divulgados ontem aumentam a preocupação relativamente a esse esforço que ainda tem de continuar a ser feito? Sim, desse ponto de vista, ainda que a trajetória de descida do déficit continue clara, a verdade é que está um pouco abaixo daquilo que deveria ser para atingirmos os objetivos de final de ano. Aquilo que me preocupou mais dos dados foi a confirmação, que porventura todos nós acharíamos que mais dia menos dia iríamos ter, de uma clara desaceleração económica do ponto de vista da receita. Se nós olharmos para as receitas fiscais, nós verificamos primeiros sinais claros de desaceleração económica. Quanto à despesa, não sabemos exatamente a amplitude, até porque essa informação não está disponível de quais são os deslizes, se o déficit é muito colossal ou não em relação ao previsto, tudo isso não temos dados para o avaliar. Agora, seguramente, a execução está abaixo do esperado. E, portanto, tem aqui plena justificação, não no timing, mas seguramente na sua necessidade, do imposto extraordinário e algumas medidas adicionais de contenção da despesa vão ter que ser tomadas muito rapidamente. E é só por esse lado em que se pode atuar nesta altura? Já não vale a pena continuar a pressionar do lado da receita, nomeadamente a receita fiscal? Quer dizer, a receita fiscal tem sempre uma vantagem, quer dizer, se porventura nós hoje decidíssemos aumentar a taxa do IVA de 23% para 25%, seguramente iríamos ter um delta fiscal, portanto uma subida de impostos. Agora, duas coisas iriam acontecer. Ainda contribuiríamos certamente mais para a recessão económica e cada vez mais a arrecadação adicional seria menor, porque começamos a entrar em taxas de tal maneira proibitivas que o efeito sobre a evasão fiscal é muito grande. Agora, esse passo já foi dado, creio eu, no essencial, e acho que a opinião pública portuguesa e os portugueses, de uma forma geral, não aceitariam muito rapidamente um outro agravamento fiscal, seja que natureza for. Esse passo já foi dado, julgo que vai ajudar seguramente a atingir os objetivos. Agora é necessário também, ainda que a gente saiba que demora mais tempo, é mais lento, mas haver também algumas medidas com efeitos relativamente rápidos a nível da redução da despesa, porque é de facto a outra zona em que se pode atuar para se atingir o déficit previsto para o final do ano.